Graça e paz, irmãs. Amém. É bom estar aqui, sempre bom quando nos reunimos com a palavra de Deus. Bom estar aqui na oitava e saber que o nosso pastor está se recuperando em casa. Ele deve estar, não sei se vocês conhecem uma expressão, siri na lata. Vocês já viram siri na lata? Ele deve estar assim, porque ele queria estar aqui. Os médicos disseram, não, fica lá. Então, eu acho que ele está desse jeito. Mas é bom sabermos que ele tem trabalhado anos para deixar uma liderança. Eu não sei como é formar uma liderança, mas eu me lembro da responsabilidade do apóstolo Paulo, que ainda no final da vida, numa prisão, condenado à morte, sabendo que se aproximava o dia da sua execução, ele tinha preparado uma liderança. Ele mandou Tíquico para Éfeso, vai lá, substitui Timóteo, diz para Timóteo vir aqui, porque ele precisava deixar tudo organizado. E ele morreu deixando tudo, porque ele tinha preparado uma liderança. Então, nesse momento, o pastor Jeremias pode sossegar, mas o desejo dele é estar no meio do rebanho, porque pastor cheira a ovelha. Então, eu queria convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no capítulo 27 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Eu queria apontar um momento aqui, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 57, está escrito assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo e de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas, em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, entrar com as irmãs numa meditação sobre a vida dessas duas mulheres, sobre o comportamento delas, sobre o modo de agir. Esse é um momento célebre e muito sério para a vida de Maria. A outra Maria, nós imaginamos que pode ser Maria, a mãe de Tiago e João, ou pode ter uma outra Maria, porque com certeza não era a mãe de Jesus, é a outra Maria, não é? Então, Maria, como que ela estava? Nós lembramos que Maria Madalena é conhecida na Bíblia porque quando nós lembramos que Jesus aparece na vida dela, ela tinha 7 demônios. Uma pessoa que tem um demônio, ela é perturbada por um ser das trevas, maligno. E todo demônio odeia o homem, porque ele é um ser estranho, ele não aparece, ele odeia. Acontece que Maria Madalena era uma mulher, ela é conhecida de Magdala, um vilarejo que fica do lado de Cafarnaum. Ainda hoje, quando a gente chega lá, passamos lá, mês passado, é um vilarejo que a gente entra e sai pela mesma entrada, é pequeno. Ela era uma mulher rica, ela é uma mulher que tinha condições econômicas boas para aquela época.
Mas ela não tinha um demônio que a perturbava, ela tinha 7. Pensa uma pessoa, cada dia da semana, perturbada por um demônio. Ela se tornou uma perturbação para todos. Na vida da família, que vergonha. Ela era uma mulher que não podia casar, que não podia ter filhos, que não podia ter amigos. Você pode imaginar o escândalo que ela era e que ela fazia. E o dinheiro dela não a ajudou em nada. Até o dia que, perturbada, e com essa perturbação na alma, Jesus Cristo aparece. E de uma hora para outra, a noite se fez dia. É como se ela vivesse uma meia-noite o tempo todo, e de uma hora para outra, ela visse a luz. Entrou um momento de alegria, de naturalidade. Jesus chegou. Ele mandou embora os 7 demônios. Maria passou a ser uma mulher como qualquer uma de nós. E quando ela abriu os olhos, que ela sai da posse daqueles seres malignos, ela vê Jesus, ela o segue. Ela não pôde mais ficar em Magdala, ela andava seguindo Jesus, provendo as coisas. Talvez ela só tivesse alegria para aquilo, a gratidão dela por ele. Ela segue aquele mestre, ela ama aquele mestre, porque todo o dinheiro dela nunca trouxeram para ela a alegria, a paz, a serenidade que ela tinha agora. Agora, de uma hora para outra, ele está na cruz. Você já pensou? O maior amigo, o único que trouxe para ela um ponto de felicidade, uma direção para orar, está pendurado na cruz e ela sabe que é injustamente. Ele tinha dito: ressuscitarei ao 3º dia. Mas isso era muito difícil para eles acreditarem. Nós hoje podemos crer nisso, nós vimos acontecer. Nós sabemos, tem um espírito dentro de nós que clama dia e noite, nos assegura, é verdade. Nós podemos teimar isso, porque existe uma convicção maior lá dentro de nós. Mas Maria nunca tinha ouvido falar disso. De uma hora para outra, tudo se acabou. Acabou. O que ela tem de volta é uma vila de pescadores, com todo o dinheiro dela. Acabou. Ela está ali. Vai acontecer um enterro que eu nunca vi. Até enterro de quem se chama bandido, tem mais gente do que esse de Jesus. Jesus ficou lá na cruz. Não tinha quem tirasse da cruz. E ele não podia ficar na cruz. Mas entre os discípulos tinha um homem rico de Arimateia, o nome dele era José. E ele foi a Pilatos pedir permissão. E Pilatos deu a ordem, porque Pilatos era o governador da Judeia. Deu permissão para que ele tirasse o corpo da cruz, e ele levou os panos de linho limpos, e ele tirou o corpo de Jesus da cruz, e ele embalsamou aquele corpo, e agora ele leva o corpo para um sepulcro que ele tinha mandado fazer, um sepulcro novo, que nunca tinha sido usado. Ele mandou antes abrir um sepulcro, que era um buraco que eles faziam na rocha, que era para a família dele, ou para ele, um dia ser sepultado. E quando eles abriam um sepulcro na rocha, eles preparavam uma fechadura, que seria a porta do sepulcro, que era tipo uma roda de pedra que eles rolavam para ali. E ele então leva o corpo. Nesse enterro de Jesus tinha José de Arimateia,
com alguém que o ajudou a carregar o cadáver, e 2 mulheres, as 2 Marias, e uma delas era Maria Madalena. A Bíblia diz, no versículo 60, no versículo 59 e 60, assim: e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, rolou e se retirou. Foi embora, não havia mais nada para fazer ali. Ia começar o Shabat dos judeus. O corpo ficou lá dentro e na frente sentaram-se 2 mulheres. O que será que tem a ver a presença dessas 2 mulheres ali? Depois chegou uma hora que elas foram para casa. Nós podemos imaginar tantas coisas que elas pensaram, o tanto que choraram, que conversaram, que lembraram das coisas, mas elas tinham que ir para casa porque ia começar o Shabat dos judeus. Acontece que no capítulo 28, aí mesmo, da sua Bíblia, diz assim: no findar do sábado, isso foi na sexta, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O último movimento delas para casa foi do sepulcro para casa. O primeiro movimento para fora agora vai ser da casa para o sepulcro. Elas tinham deixado ali o corpo do maior amigo, do mestre querido. Havia uma tradição que no terceiro dia as mulheres iam ao sepulcro e faziam última homenagem a um morto. Elas levavam ervas odoríferas para poder botar no corpo, era a última homenagem. Nós lembramos que Marta e Maria foram ao terceiro dia no corpo de Lázaro, ver o corpo de Lázaro, colocar as ervas, tanto que Marta disse para Jesus: cheira mal, porque é de 4 dias. Ela era testemunha de como estava o corpo. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Aqui nós precisamos ver um pouco da diferença quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. Nós sentimos na humanidade, no pecado, a humanidade caída, no mundo caído, um empenho muito grande em dizer que a mulher é inferior. E quantas vezes nós temos engolido esse recado do mundo? Nós sabemos que este mundo inteirinho jaz no maligno. Nós sabemos que este é o mundo caído, porque o mundo escolheu escravizar alguns. Porque os primeiros escravos do mundo não foram os negros, foram os próprios brancos que escravizaram os brancos. E os negros foram escravizados pelos negros e vendidos como escravos. Os negros que vinham vendidos, eles eram vendidos primeiros pelos negros que estavam lá.
O que eu estou dizendo é que nós sentimos no mundo um empenho muito grande em dizer que a mulher é pior. Mas quando nós olhamos a mensagem libertadora do Evangelho, a mensagem libertadora do Evangelho não é apenas para todos os homens, mas se nós mulheres olharmos com os olhos que Deus quer que olhemos, nós vamos ver como é libertadora para nós. A mulher, ela está presente, única, com fidelidade e com carinho, com o cuidado de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, com um carinho que só uma mulher pode dar ao enterro do seu mestre. José de Arimateia colocou lá como discípulo, rolou uma pedra e foi embora. Esse era o dever dele. Mas as duas mulheres ficaram ali, chorando, lembrando, acompanhando, como se quisessem estar ali sem deixá-lo sozinhos. Mas elas tinham que ir embora para casa, elas eram judias. Mas elas só esperaram acabar o Shabat. Virou o dia do Shabat e elas correram para o sepulcro. Então, porque elas tinham essa busca, essa fidelidade no amor, esse carinho de mulher, elas tiveram a primeira revelação do Cristo ressuscitado. Meus irmãos, toda a natureza estava esperando por esse momento. Toda a criação, todos os céus e terras esperavam por esse momento. E ele foi mostrado às mulheres, porque elas estavam presentes, atentas, inteiras. Elas foram para o sepulcro. Elas perceberam um terremoto, ficaram apavoradas, porque a mulher, quando tem medo, ela chora, ela grita, ela treme, ela mostra. Mulher não tem vergonha de chorar, de gritar, de gemer, de dizer: estou sofrendo, estou doendo, e daí? Elas tremeram e o anjo disse para ela: não tem mais. O anjo falou com elas. Os guardas tremeram e ficaram lá como se estivessem mortos, mas o anjo falou, foi com elas. Não tem mais. Eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo se dirigiu a elas. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de acordo com a palavra dele. Ele ressuscitou como havia dito. Lembram? Vinde, ver onde diz. Eu gosto disso. O anjo não apenas disse, mas ele disse para ela: venham ver. Ele sabia como são as mulheres. Mulher tem que ver. Mulher tem que ver. Ah, porque a mulher é dirigida pelos sentidos? Não, porque a mulher é mulher. Deus fez a mulher diferente do homem. Quando Deus fez o homem, ele soprou no homem. Quando Deus fez a mulher, não soprou não. A mulher recebeu a vida que estava no homem. A mulher recebeu a vida através do homem. Porque a mulher sempre vai representar a igreja. E o homem sempre vai representar Jesus. E a igreja recebe a vida que está em Jesus para ela. Ele diz: venham ver. Porque se vocês virem, vocês anunciam. Ele diz: vinde ver. Vinde. Vem cá. Viram? Agora vocês viram? Agora vocês vão. O ide para as mulheres é depois que elas vêm. Depressa. E dizei, porque eles sabiam. Mulher, tendo uma novidade, ela anuncia depressa. Ela não aguenta. Conte um segredo.
bem drástico para uma mulher. Telefone, ela acabou, eu vou avisar para fulana. Ela tem que passar novidade, mulher anuncia. Não guarda. Quem tem segredo, lá na Bahia eles dizem, não conte a mulher casada. Porque ela conta ao marido e o marido aos camaradas. Não conte segredo à mulher. Ela jura, mas ela tem uma maior amiga. E a maior amiga dela tem outra que é maior amiga. E daqui a pouco, de maior amiga em maior amiga, a notícia que era segredo já foi. Mulher. Mulher é mulher. É porque é pior? Não, é porque é mulher. É porque é mulher. Olha, ele diz, ide depressa. Para quê? Nem precisava avisar que era depressa. E dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. A Bíblia diz que elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e muita alegria. Imagina que alegria. Como será que elas estavam? Agoniadas, chorando e tremendo e loucas para falar. Loucas para dizer. Correram. Você pensa o que é isso? No início de um domingo. A mulherada, as duas correndo para os discípulos. Aí Jesus veio. Calma. Tem tempo. Jesus disse para elas, salve, salve. Elas se aproximaram dele e abraçaram os pés e adoraram. Gente, isso não aconteceu com nenhum homem. Isso foi com mulher. Vocês sabem que desde a queda de Adão, o universo todo espera por isso. Por esse momento. Foi promessa de Deus feita a Eva. Jesus Cristo vence a morte e ressuscita. E quem primeiro ouve a sua voz são as mulheres. Vocês vão anunciar aos meus discípulos. Ora, quais eram os discípulos? Entre eles estava Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, todo mundo, até a família de Jesus, ficou sabendo por quê? Por causa de duas mulheres. E Jesus diz, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Nós vemos a atitude de duas mulheres. Elas foram as primeiras a presenciarem o anjo que anunciou a ressurreição. Porque aqui existem duas aparições. O anjo anunciador da ressurreição e depois o próprio Cristo ressurreto. Eles aparecem primeiro para a mulher. Que ser estranho é a mulher. Quando nós olhamos isso tudo e pensamos, por que será que as mulheres caminham passo a passo com o Evangelho? É para anunciar, porque Deus nos deu boca e nos deu características específicas para anunciar, porque nós saímos correndo para entregar a notícia. A confusão foi tão grande, às vezes não acreditam. Se aqueles 2 discípulos de Emaús tivessem acreditado no que as 2 Marias disseram, eles não tinham andado o caminho todinho de sábado, caminho todinho de domingo, e teriam voltado. Por quê? Eles disseram, é bem verdade, que algumas das mulheres foram ao sepulcro, disseram ter uma visão de anjo, né? Mas não acreditamos, porque é conversa de mulher.
cuidado com conversa de mulher. Eu tenho observado, eu prego muito o congresso de mulher, muito, muito, muito. Nós temos estado, desde o ano passado, eu já venho há algum tempo pregando muitos congressos de mulheres fora do Brasil, principalmente na Europa, que era uma coisa que não era comum para mim. Eu tenho sido muito chamada para pregar na Europa, questão de imersão na palavra, mas eu tenho visto de uma hora para outra surgir, como se estivesse brotando, grupos pequenos de mulheres, mas são muitos. Se eu ficar 2, 3 meses na Europa, eu não dou conta de pregar em todos os grupos. Grupos de mulheres. Que mulheres são essas? São mulheres brasileiras que vão para a Europa sempre com aquele sonho de melhorar de vida, o sonho de buscar alguma coisa. A grande maioria delas deixou família no Brasil, deixou filhos e vai para lá para procurar no meio de suprir as necessidades daqui. Nós sabemos que nesse mundo desse jeito que está, elas passam por muitos tipos de humilhação. Não sabem a palavra, não sabem falar a língua, não têm cultura, não têm dinheiro, não têm documentos. E facilmente elas acreditam nos olhos azuis, nos cabelos louros, porque aprenderam que eles são superiores. Entenderam isso? E depois que se entregam e passam todas as dificuldades e as dores, humilhações, que muitas delas não têm coragem de contar. Lá um dia, na solidão e na dor, elas resolvem abrir um programa do Brasil. E elas então vão ver aquilo que elas mais detestavam, que é um evangélico. E o Espírito Santo, na sua estratégia, atinge aquele coração. E elas se derramam. E a palavra que elas tanto rejeitaram, e a fé que elas tanto rejeitaram, agora elas se entregam. E elas começam a ouvir, e elas começam a buscar, e nessa onda vai Edmeia, e nessa onda vai Hernandes, e essa onda vão tantas palavras do Brasil que estão pregando a palavra de Deus. E a conversão começa a brotar. E elas começam a querer entregar aquela realidade para outras mulheres que estão sofrendo o que elas sofrem e que não conhecem a libertação em Jesus Cristo. Então elas, fora o trabalho que elas fazem, elas começam a buscar mulheres que precisam de Jesus. Porque a primeira coisa que você faz quando conhece Jesus é querer que todos ouçam. Então elas começam grupinhos de oração. Começam a se virar grupinhos de oração, grupinhos de oração. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Austrália ver esses grupos, eu não fui para ver, fui convidada para pregar. Eu vi numa reunião de oração de mulheres. Eu vi mulher grávida, tocando violão com violão aqui. Mulher com filho no colo, amamentando e pregando. Eu vi mulher sentada, porque tinha parido 2 dias antes, fazendo a oração. Eu vi uma reunião de oração na casa de uma mulher, onde ela estava passando as fraldas e orando na hora dela orar. Mulheres grávidas, amamentando e proclamando Jesus Cristo. Nós tivemos, ano passado, Portugal, Suíça, Alemanha, França, Noruega, Inglaterra, nesses grupinhos. Mulheres, grupos pequenos, de mulheres todas com a mesma história, brasileiras. E nós vemos Deus levantando mulheres aonde
for, tem grupos de mulheres. Deus tem levantado mulheres com o intuito de orar, de proclamar, de fazer o que essas duas fizeram. Abraçar os pés do Mestre e adorar. Deus está confiando este momento para nós, mulheres. Nós podemos ver o seguinte: nunca as mulheres se agitaram tanto para a oração, para a pregação da palavra. Existe um mover feminino dentro da igreja. Existe um levantar de mulheres pela palavra de Deus. Isso faz parte do último momento. É como se houvesse uma ebulição entre nós todas. Este é o momento. Por que será que Deus nos chamou para a igreja do século 21? Por que será que Deus nos chamou como mulheres, como mães, como filhas, como irmãs, como será pastoras, ministras, seja lá o que for o título que lhe derem, filha de Deus, para o século 21. Ele podia ter nos chamado para o tempo de Paulo, com tantas mulheres que ajudavam naquela época, ou mesmo para o tempo de Jesus, para o tempo de Elias, quem sabe Eliseu, ou para o século 20, nos chamou no século 21. Qual é a nossa resposta? Mulheres hoje, que têm uma situação diferente, elas são mães do próprio pai. Estava pensando numa irmã nossa, ela vem muito aqui na Oitava. Ela é uma mulher levantada como guerreira numa família. Ela amamentou a própria mãe, anos de doença. A mãe morreu, mês passado morreu o pai, ela amamentou a família. Ela chorou, sofreu, supriu e ainda fez a oração de louvor a Deus pela vida do pai que morreu com mais de 80 anos. Mulher que amamentou o pai e a mãe. Mulher que alimenta. Mulher que pare, que amamenta, que gera, que supre, que cobre. Eu conheço mulheres que nunca pariram no corpo, que nunca amamentaram com os seios, mas que parem um amor tão grande, que amamentam. Aqui diante de nós tem a Ângela, que amamenta uma tia de 92 anos com Alzheimer. Cuida, se preocupa com carinho, com desvelo de uma anciã. Ela pariu esta anciã. Ela amamenta esta anciã, ela cuida com zelo de mãe, de filha, de tia, mas acima de tudo com o zelo que só uma mulher pode dar. Existem características em nós que são necessárias na humanidade, senão Deus não teria criado a mulher. Nós precisamos sim, como mulheres, nos assenhorar do nosso chamado, para que nós sejamos essas mulheres com atenção no momento do enterro, com atenção no momento da ressurreição, com atenção no momento de levar a notícia, com atenção no momento de se curvar e adorar, com atenção no momento em que nós estamos vivendo neste século, neste momento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.